Olá, eu sou Lua Aires e vim dar continuidade aqui à nossa série Dança Contemporânea. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria propor um exercício de chegada para vocês. O nosso exercício vai se chamar Chegada à Tela. A sua tela. A sua tela pode ser uma tela ou uma super tela, não importa. O nosso exercício vai ser o seguinte: vou pedir para que você fique de pé, se distancie cerca de 2 metros da tela em que você está assistindo esse vídeo. Ao ficar de pé, eu quero que você recapitule, de olhos fechados ou olhos abertos, sua escolha. Eu quero que você recapitule aquilo que você viveu até aquele momento de estar de pé diante da tela. Se digamos, você assistiu o vídeo assim que acordou, é aquele período esse curto período até ficar de pé. Se foi ao fim do dia, é o restante do dia para se recapitular. Todas as pessoas que você encontrou, tudo que você viu, tudo que você sentiu, como um flashback, um filme super rápido, de 10 a 15 segundos, ou o tempo que você achar necessário também, mas por hora para já a gente vai fazer um pouco mais rápido, porque o tempo da aula é muito curto. É só para a gente experimentar. Então, faça essa recapitulação e, após isso, caminha em direção à tela, contando os passos. Quantos passos que você deu até chegar a ela, na distância em que você vai assistir o vídeo, a distância confortável. Quando você se aproximar o suficiente, você vai se sentar, tentando manter a coluna alinhada, e vamos produzir um som. Pode ser algo super sutil, que a gente vai repetir 3 vezes, do tipo, ou um pouco mais intenso, assim, sabe quando a gente tá cansado e olha assim, faz aquele... É justamente esse expirar que a gente dá atrás. É isso. Esse é o nosso exercício de chegada. E a gente pode conversar um pouco melhor depois nos comentários para saber o que vocês sentiram, o que vocês acharam. E agora vamos para a nossa prática e vamos conversar um pouco sobre essa famosa dança contemporânea. Bom, agora a gente vai dar continuidade aqui à nossa série para estar discutindo dança contemporânea. Até fiz uma produção aqui para a gente estar discutindo sobre isso. Mas antes de tudo, é muito importante que vocês tenham acesso aqui na descrição do vídeo às aulas 1, 2 e 3 dessa série. Eu vou fazer uma breve revisão daquilo que a Rafa e a Andresa trouxeram nos vídeos anteriores, mas é muito importante que vocês confiram o conteúdo na íntegra, tá bem? Hoje eu vou levantar mais questões do que responder questões para vocês. Essa é uma perspectiva de estudo minha e de outras pessoas, e que quando a gente está aprendendo alguma coisa, conhecendo alguma coisa, é muito importante que a gente levante o máximo de questões possíveis, para que à medida que a gente vai percorrendo, à medida que a gente vai estudando, essas respostas elas virão, às vezes sem até a gente procurar. Por isso é mais importante perguntar do que tentar responder. A nossa pergunta que está ressoando, que está aí perpetuando por toda essa série, é o que seria, afinal, o conceito de dança contemporânea. E nosso objetivo não é responder essa pergunta, mas ir lançando, através dessas referências, pistas, o que poderia ser, ou o que é isso na nossa visão. E a gente escolheu esse formato de referências para tentar familiarizar vocês com produções artísticas que não estão tão correntes, assim, que não são tão popularizadas na grande mídia. E aí, tomando conhecimento dessas referências, vocês podem ir, um mundo a se investigar. E por isso a gente fez essa opção. Então, no vídeo da Rafa, ela trouxe uma coisa muito importante, que a gente pode trazer aqui novamente, que foi a gente contar a nossa história a partir da nossa história, do nosso ponto de vista. Seja qual for, se o conceito é algo muito grande, por exemplo, o que é a vida, a gente parte sempre do nosso ponto de vista. Então, a Rafa, ela trouxe o contexto histórico de uma trajetória, né, de 4 mulheres que foram muito importantes nas respectivas épocas, porque essas mulheres conseguiram chegar até a Rafa. Então, esse modo de ir pensando, a pergunta que ela fez no final do vídeo para vocês, né, é super importante para a gente pensar esse exercício. Né? Quem foram os professores dos meus professores? E os professores dos professores dos meus professores? E aí, quanto mais lá atrás a gente for, mais a gente percebe essa visão panorâmica e diversa. Toda a história está interligada. Uma coisa que acontece aqui teve uma implicação ou teve implicações do passado até chegar aqui. E isso é muito importante. Então, nesse pensamento, né, de se enxergar
as artes, a gente também está cruzando com a história, a gente está cruzando com a geografia, a gente está cruzando com a literatura. Então, são muitas coisas que a gente pode estar aprendendo e discutindo aqui a partir de um recorte pequeno, que é a dança contemporânea, e um recorte menor ainda, que é a história pessoal. Então, a Rafa trouxe essa questão. A Andresa trouxe alguns elementos que se identificam nessas danças contemporâneas, que é o que a gente vai estar pensando aqui nessa aula. A gente viu com ela que as temáticas estão muito em torno do movimento cotidiano, ou do próprio cotidiano, mas os movimentos cotidianos, como trazia também a Pina Bausch, que a Rafa falou, o espaço também normalmente é uma questão para as danças contemporâneas, né? Como se pensar esses outros espaços diversificados, espaços não comuns, espaços comuns, e as brincadeiras de como utilizar esse espaço. Então, o espaço a diversificação do espaço é uma questão da dança contemporânea, a privilegiar a diversidade de corpos, a desobrigatoriedade, ou seja, a não obrigação de uma narrativa, pensar muito a partir da criação, da improvisação, da autonomia de quem está produzindo aquela dança, o foco estando no processo e não no produto. Então, essas coisas que eu listei foram apresentadas pela Andresa como elementos da dança contemporânea. Então, se a gente quiser pensar criticamente o que é esse conceito, o que é que a gente está querendo tratar aqui, como é que isso se relaciona, por exemplo, com o Enem, que é uma questão extremamente próxima e importante de vocês que estão no ensino médio, é preciso que a gente analise, que a gente refletir criticamente, é colocar as coisas na mesma tela, digamos assim, né? É fazer essa compilação de informações que a gente tem para poder a gente perceber coisas e saber diferenciar diferentes pontos de vista. Então, o trânsito desses conceitos, e por que é importante conceituar a dança contemporânea, como é que ela se relaciona com as outras danças, com as danças que estão próximas a mim. Então, tudo isso é importante para a gente pensar até mesmo a prova que vocês têm que fazer para entrar na universidade. Mas é importante, principalmente para a gente pensar criticamente, é muito importante que ao analisarmos essas coisas, ao querermos definir essas coisas, a gente não quer elevar essas coisas a uma categoria superior, porque elas teriam uma definição, porque elas foram pensadas intelectualmente, certo? É muito importante isso. A gente não pensa ou conceitualiza coisas para elevá-las acima de outras coisas, ok? Então, o Enem tem prestado atenção nisso, nessas perspectivas, nessas discussões que são super atuais e que por isso a gente está aqui pensando elas junto com vocês. Então, essa será a questão do nosso vídeo. Será que o que nos cerca pode ser uma dança contemporânea? Eu vou falar, agora entrando mais a fundo na nossa temática, sobre as culturas populares. As culturas populares, normalmente, são aquilo que está muito próximo a nós, no nosso dia a dia, e que a gente, às vezes, não enxerga certos conceitos que são tratados dentro da sala de aula, próximos do nosso dia a dia. Então, a cultura popular, ela é uma forma de dizer o saber de um povo, em contrapartida, normalmente, a saberes mais eruditos, a saberes que muitas vezes estão ligados à memória coletiva, a uma transmissão oral do conhecimento, pela fala, pela oralidade, pela contação de histórias. Normalmente, há um peso da tradição em suas práticas. Normalmente, é um sentimento de que são coisas do passado, primitivas, que nossos avós faziam, e às vezes uma conotação de como se as culturas populares elas fossem desatualizadas. E aí esse já seria o primeiro ponto. Por exemplo, se a gente estava dizendo que a dança contemporânea ela pensa o tempo dela, o tempo presente dela, a cultura popular já não poderia ser contemporânea, porque ela, nessa visão, ela é desatualizada, ela é uma coisa do passado. Mas há outras visões sobre culturas populares que a entendem como o hoje, vivido e expresso hoje. As culturas populares não falam só do passado, nessa perspectiva.
A cultura popular é tudo aquilo que passaria pelo nosso sistema de crenças, nosso sistema de valores, os mitos, a nossa culinária, as nossas lendas, as brincadeiras, as festas, a literatura, a poesia, a dança, as cantigas, tudo aquilo que está nesse universo de recriação simbólica de um grupo, de memórias de uma comunidade, e que tem um estado de atualização constante, porque pense que há coisas ainda em relação aos nossos avós, por exemplo, que a gente faz, mas que é de outra forma. E é essa a magia da tradição na mudança, e a mudança na tradição, que faz ser mágica o universo das culturas populares. Porque eu tenho, sim, um laço com o passado, respeitando, revivendo, dando valor mesmo àquilo que foi produzido pelas pessoas que vieram antes de mim, mas ao mesmo tempo eu faço aquilo conforme o meu tempo, as minhas ferramentas, a minha linguagem, a minha geração. Então contribui muito para a construção da nossa identidade, entender o que é isso das culturas populares, né? De uma maneira atualizada, geração a geração. Então, nesse sentido, as culturas populares, por exemplo, elas estão relacionadas com o tempo presente, em vínculo com o passado, um vínculo profundo com o passado, ali em atualização no presente. Então, essa já seria uma primeira pista de que poderia se pensar as culturas populares como no caso da dança, como danças contemporâneas, sim. Danças populares como danças contemporâneas, sim. Só para vocês terem uma ideia, no Nordeste existem muitas manifestações. Eu estava dizendo, existem muitas manifestações populares no Nordeste. A gente pode citar como dança, como folguedo popular, como manifestação popular do Nordeste, o maracatu. A gente pode citar os afoxés, os rezados, o caboclinho, o cavalo marinho, as quadrilhas, a vaquejada, a congada, a nau catarineta, o coco de roda, o bumba meu boi, o pastoril, o mineiro pau, o espontão, nossa, por aí vai. São muitas coisas, né? A gente vai pegar uma dessas manifestações, que será o cavalo marinho, que é uma manifestação próxima a mim, é uma brincadeira que eu brinco, assim como o coco de roda, o maracatu, também trabalho com capoeira, então são as coisas que estão próximas a mim, que eu fico pensando, ok, dentro dessa temática dança contemporânea, que não é exatamente a minha área de conhecimento, como é que eu posso pensar as coisas que estão próximas a mim? Que são essas que eu citei para vocês. E as coisas que estão próximas a vocês. Também está próximo a mim o funk, o brega funk, o samba. Como é que essas coisas se relacionam com esses conceitos? Como é que a gente pode entender essas coisas que estão próximas a gente? Porque enquanto a gente balança a raba, minha gente, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo e a gente precisa estar atento. Essas coisas, balançar a raba, é conteúdo sobre dança, é conteúdo sobre arte, é conteúdo sobre política, é conteúdo sobre gênero. E tudo isso vai cair no Enem. Então é importante para vocês também. Porque a gente fica dando esse reforço, porque às vezes parece que o Enem é uma baliza, né? É um martelo assim, do que vocês devem, o que vocês não devem estudar. Então, se é por esse critério, vai cair no Enem, então é importante também. E mesmo que não fosse cair, era importante também. Então tá. Se a gente for pensar as coisas que eu citei lá atrás, o cavalo marinho, por exemplo, poderia ser entendido como uma dança contemporânea? E por que seria importante classificar o cavalo marinho, ou o funk, ou o brega funk, ou o passinho, ou o frevo como uma dança contemporânea? Por que seria importante pensar isso, colocá-los nessa caixa? E não eu pensar, sei lá, o balé como uma dança tradicional ou como uma dança popular? Já existe pensamento sobre isso também. Por isso que é importante a gente estar ligados e ligadas nesse trânsito. O cavalo marinho ele é uma manifestação localizada mais precisamente em Pernambuco, Paraíba, zona da Mata Norte de Pernambuco. É uma brincadeira que mistura, acho que quase todos os elementos artísticos, assim. É dança, é música, é teatro, é poesia, é literatura. Na brincadeira do cavalo marinho e na dança do cavalo marinho,
trabalha-se muito com a improvisação e a criação em tempo real. Então, eu tenho a estrutura, eu vou algumas fotos aí para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Mas se vocês jogarem no Google, existem muitos vídeos sobre cavalo marinho. O cavalo marinho é tombado como patrimônio cultural brasileiro. Então, na brincadeira do cavalo marinho, a gente pode perceber a desobrigatoriedade da narrativa, porque a narrativa tem uma lógica, mas ela não é sequencial, ela não é cronológica. Então, as personagens, elas vão entrando na roda, fazem suas falas, que a gente chama de loas, fazem suas falas, mas não existe uma ordem, uma cronologia entre a entrada de uma figura e outra, e entre um momento da brincadeira e outro. A brincadeira ela durava mais de 8 horas. 8 horas de espetáculo. Hoje já dura menos, 4, 5 horas, porque já não... Justamente isso, já muitas coisas mudaram, inclusive o tempo da brincadeira, em função de várias coisas. Imagine um espetáculo, minha gente, de 5 horas, o que é que você teria para contar? E se você tiver que contar coisas, tiver que fazer um espetáculo de 5 horas com uma sequência cronológica, imagine a dificuldade que seria. Então, desobrigatoriedade na narrativa, a gente encontra no cavalo marinho, criação e improvisação, com uma necessidade mesmo da brincadeira. Os textos, eles existem, apesar deles não estarem escritos, muitas vezes somente escritos por quem estudou em tese, mestrado, doutorado, mas entre os brincadores, as falas elas são aprendidas e reconfiguradas entre quem brinca mesmo, ali na hora, criado, ouvindo, você ouviu aquela pessoa fazer daquele jeito, você vai e imita. Então, criação e improvisação está lá presente. O foco da brincadeira não está no produto, não está naquele acontecimento final ali. Justamente por essa durabilidade tão grande da brincadeira, eu poderia pensar que o gostoso é o processo de brincar, é o processo de fazer o figurino, é o processo de aprender a tocar o instrumento, é o processo de tentar lembrar daquela loa, de criar aquele verso bonito, e não é o apresentar-se em si. Até porque quando a gente encontra o quarto elemento, né, falando aqui do espaço. Quando o brincador ele está ali em cena, não é essa cena estanque e dura, há uma relação com o público, com o espaço, com a criação de espaço, com tirar as brincadeiras e as loas e os versos a partir de quem está ali no presente. Se acontece alguma coisa do cachorro, com o bêbado, essas coisas elas são incluídas, elas são abraçadas pela brincadeira ali em tempo real. Então, a relação com o espaço, de ser na rua, de ser na calçada, de ser em qualquer lugar, também tem. Estou quase parecendo uma pessoa aqui, né? Uma quinta coisa é tratar do cotidiano. Tratar do cotidiano é algo assim extremamente recorrente na brincadeira. A própria construção da brincadeira é para falar sobre o cotidiano das pessoas que vivem ali, que vivem naquele contexto. Então, vejam, só nessa simples conceituação eu já encontro todas as características que foram citadas como elementos da dança contemporânea numa brincadeira, que é o cavalo marinho. Então, a gente poderia, com base nisso, identificar o cavalo marinho como uma dança contemporânea. Vejam como é fluido esse jogo entre os conceitos. Bom, gente, a nossa conversa de hoje se encerra aqui. Espero que tenham ficado várias faíscas aí, borbulhando, várias perguntas, borbulhando em vocês. Essa é a nossa intenção. Comentem, compartilhem. Na nossa próxima série, no próximo vídeo da série, a gente vai ter a querida Liz Sabino trazendo um conteúdo maravilhoso para vocês. Vamos trocar, vamos provocar, que essa é a nossa intenção aqui. Espero mesmo que vocês tenham ficado com mais dúvidas do que respostas. E até o próximo vídeo. Tchau!